Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e estamos juntos a partir de agora nesse programa, levando até você informações, orientações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. O programa Saúde no Ar de hoje vai falar sobre um problema que atinge muitas pessoas. Dados da Organização Mundial da Saúde estima que é 5% o percentual da população no mundo que sofra de perda auditiva. No programa de hoje vamos falar sobre quais são as causas para a perda auditiva, como é feito o diagnóstico e os possíveis tratamentos. Perda auditiva aqui no Saúde no Ar. Conversando com especialista. E para falar sobre esse assunto, surdez, perda auditiva, como cuidar, como prevenir, é a nossa convidada, Flávia Perrucho, que é otorrinolaringologista, atua no INOA e também vai falar hoje aqui sobre a FOB, que é uma instituição que atende a população carente de Salvador. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a perda auditiva e é importante a gente primeiro definir o que é a perda auditiva, né? A surdez. É uma perda, uma redução da audição ou uma perda completa da audição. Existem diversas causas da perda auditiva e diversas formas de tratamento. Então, o importante sempre é buscar um especialista, o otorrino, laringologista, para que ele possa avaliar e com a história do paciente, fazendo os seus exames adequados, tanto o exame físico quanto os exames complementares, a gente chegar a um diagnóstico e poder determinar o tratamento que vai ser instituído para esse paciente. Então, quem tem perda auditiva, às vezes a pessoa já nasce com o problema, né? Ou vai perdendo ao longo do tempo. Isso é verdade? Então, causas internas, externas, são fatores relacionados à história familiar? Exatamente. Existem pessoas que podem já nascer com algum tipo de perda auditiva. Isso pode ser por fator genético mesmo. Então, em casos de consanguinidade, que a gente chama, que seriam pais que são da mesma família e acabam tendo um filho, por exemplo, primos, né? Isso acaba gerando alterações, mutações, alterações genéticas e a criança já pode nascer com algum déficit ou perda completa da audição. Então, a gente precisa colher uma história bem adequada do paciente. Outras causas, a pessoa pode não nascer com a perda auditiva, mas durante a gestação, se não é feito um pré-natal, se não é feito um acompanhamento adequado da gestante, a gestante pode ter uma infecção e isso ser passado para o feto e a criança nascer com alguma perda auditiva por conta desse processo infeccioso. Durante o crescimento também, durante o desenvolvimento da criança, infecções como rubéola, cachumba podem acabar gerando um quadro de déficit auditivo também. E na fase adulta, são diversas as causas, desde trauma, doenças como hipertensão, diabetes, podem levar também a déficits auditivos. Então, a partir mais ou menos dos 40 anos de idade, já começa a perda de algumas células que são responsáveis pela audição. E essas células que estão dentro do ouvido, elas começam a já irem se perdendo e a gente vai tendo o que a gente chama de presbiacusia, que é a queda da audição. Então, a partir dos 60, 65 anos de idade, isso já começa a ser detectado tanto pelo paciente quanto em exames audiológicos. Há algumas profissões onde as pessoas ficam mais vulneráveis à perda auditiva. Pessoas que trabalham em lugares ruidosos, então indústrias automotivas, né, que não fazem uso dos equipamentos de proteção individual, que a gente chama de EPIs, né, são importantes, então os protetores auriculares. Então, nesses ambientes onde o ruído é muito intenso, é necessário que faça-se uso desses protetores para que consiga prevenir a perda de audição, que seria então aí a perda auditiva induzida pelo ruído, que a gente chama de PAIR. Né, que é uma perda justamente gerada por esses ambientes com uma poluição sonora grande. Justamente por isso que existem as normas regulamentadoras que determinam níveis, intensidades de ruído, que são determinados em decibéis, que vão determinar
qual a quantidade de tempo que o paciente pode ficar exposto a esse ruído para que isso não interfira na sua audição. E aí já vem uma pergunta aqui que chega pelo WhatsApp, a ouvinte Maria, preocupada com a situação do pai, um idoso de 85 anos, e ela fala aqui pra gente que ele usa um fone muito alto, até dorme com esse fone. E ela está notando que ao usar o fone, ele está ouvindo o rádio cada vez mais alto, mais alto. E se isso pode levar a uma perda auditiva, onde pode parar? Isso. Como ele já tem 85 anos, provavelmente ele já deve ter alguma queda dessa audição. O fone só prejudica. Porque como a gente coloca o fone dentro do conduto, né, dentro do conduto auditivo externo, ele fica ainda mais próximo do tímpano, que é a membrana, uma parte do ouvido que é responsável por ajudar a gente a ouvir. Quanto mais próximo do tímpano, maior o trauma. Então, como ele já deve ter um déficit auditivo, ele aumenta ainda mais o som, porque ele não está ouvindo direito. Então, ele deve aumentar mais e esse som mais alto aí vai promover uma lesão ainda maior das células que ainda restam e que ajudam ele ainda a ouvir alguma coisa. E esse outro fone maior, aquele abafador, né, usado pelos DJs, operadores de áudio, pessoas que geralmente trabalham com som ou em ambientes com muito ruído, eles ajudam? É um fator ali de proteção ou com longo prazo pode também levar à surdez? Eles ajudam, sim, são protetores. Aqueles fones, né, que a gente coloca dentro do conduto, como eu falei, que são os considerados intracanal, eles são mais traumáticos justamente por estarem mais próximos do tímpano, como eu falei anteriormente, e por poder causar alguma lesão no conduto auditivo externo e gerar um quadro, então, de processo inflamatório. Os abafadores, né, os maiores, que são o de pavilhão, que a gente chama, eles são melhores, mas eles protegem, sim, o ouvido. Agora, os fones de ouvido, é lógico que, à medida que a gente for utilizando isso, mesmo que eles sejam maiores, eles podem gerar um grau de perda auditiva, né, de trauma ao ouvido, se eles forem utilizados de forma indiscriminada, com volumes muito altos e de forma contínua. De pessoas que têm o hábito de limpar o ouvido com cotonete, introduzir objetos como chave e outros, isso também pode comprometer a audição? Pode sim. Primeiro, de uma forma temporária, porque pode gerar um processo inflamatório na pele do ouvido, do conduto auditivo externo, e esse processo inflamatório pode gerar um inchaço, que a gente chama de edema, e isso vai acabar bloqueando a passagem do som para dentro do ouvido e pode gerar uma redução da audição. Na maioria das vezes, essas otites externas têm resolução, o tratamento adequado com os cuidados do ouvido, o acompanhamento com o especialista. Existem outros casos em que pode acabar ocorrendo uma perfuração desse tímpano, da membrana timpânica. Isso acontece muito em criança, que pega material e acaba traumatizando o ouvido. A perfuração do tímpano, na grande maioria das vezes, ela tende a se recuperar. O tímpano ele tem essa capacidade de regeneração, mas a depender do tipo de trauma, do tamanho do trauma, pode ser que ele não se recupere. E também se o paciente tem algum outro problema de saúde, como diabetes, isso pode ficar mais difícil de acontecer. Então aí vai precisar de um tratamento mais específico, podendo em alguns casos até mesmo ser feito um procedimento cirúrgico para a reconstrução do tímpano. Um jovem pode ter uma perda abrupta assim, da audição? Isso é verdade. Como eu falei anteriormente, existem células dentro do nosso ouvido que são responsáveis pela nossa audição. E com o passar do tempo, essas células elas vão como se fossem morrendo mesmo, né? Elas vão perdendo a sua função. E aí a pessoa vai apresentando o que a gente chama de presbiacusia, que é a queda da audição. Isso é progressivo e com o tempo isso vai acontecendo, né? Ao longo de 5, 10 anos vai percebendo essa evolução a partir dos 60, 65 anos de idade. Mas os jovens também podem ter, não só os jovens, como os adultos também, os adultos jovens, que seria a chamada surdez súbita, que é uma perda de audição que ocorre, como o próprio nome diz, de forma súbita, e na grande maioria das vezes a gente não encontra uma causa específica, mas ela pode ser causada por um processo inflamatório, ela pode ser causada até por tumor mesmo, né? Neoplasias. Então a gente precisa dar o diagnóstico primeiramente, então, teve uma sensação de que perdeu a audição de forma súbita, apareceu um zumbido de forma súbita, tem que ser avaliado pelo especialista, que aí a gente vai conseguir fazer um diagnóstico diferencial e chegando ao diagnóstico de surdez súbita, a gente consegue encaminhar e fazer o tratamento. E nesse caso é reversível. Por exemplo, pessoas se submeteram a um som muito alto, a um barulho muito alto, ela fica com essa sensação de zumbido, passado esse fator, né? Estando afastado isso que detonou, digamos assim, o problema, ela volta a ouvir normal?
Isso aí já é o chamado trauma acústico. Sim. Né? Então, quando a gente é exposto de uma forma abrupta a um som muito alto, né? Então, um tiro, por exemplo, uma arma de fogo, que a gente ouça, né, muito próximo, o disparo muito próximo do nosso ouvido, a gente pode ter. Existe esse trauma, a gente fica com aquele zumbido durante um tempo, e isso é revertido depois. Basta que o paciente tome os cuidados adequados, fique em repouso auditivo mesmo, então evite lugares com ruídos, não manipule o ouvido, e a tendência é que isso seja reversível mesmo. Fico muito preocupada com as crianças que estão ouvindo os games, jogando, interagindo, falando alto e ouvindo o som cada vez mais alto, né? É o grande problema dos fones, né? Dos celulares, MP3, que as crianças usam, inclusive na escola, durante a aula, né? É um grande problema isso. E foi como eu falei, o contato mais próximo com o tímpano acaba trazendo um trauma. Então, a princípio, a criança não vai perceber isso, os pais não vão perceber essa diferença da audição, mas com o tempo, aquilo vai se tornando cumulativo. Então, cada vez mais, o som mais alto vai danificando mais as células, e essas células vão perdendo a capacidade de ajudar na audição. É uma membrana tão delicada, né? O tímpano, a gente precisa ter um cuidado especial. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, como prevenir doenças relacionadas à perda auditiva. E o diagnóstico, tem aí o teste da orelhinha, que já na primeira fase da vida já ajuda a diagnosticar problemas, né, Flávia? Exato. O teste da orelhinha é um teste que deve ser feito até 30 dias após o nascimento da criança. Então, ele é um teste de triagem, que a gente chama, é a triagem auditiva neonatal. É um teste que vai avaliar, para a gente já saber em que risco aquela criança se encontra em termos de perda auditiva. Então, principalmente aquelas crianças que sofreram algum trauma, ou no parto, ou porque a mãe teve algum processo inflamatório ou infeccioso, devem ser submetidos a esse exame. Então, todas as crianças nasceram, dentro de 30 dias, até 30 dias, elas devem ser submetidas ao teste da orelhinha para fazer essa avaliação. Naqueles casos mais complicados, que tenham como eu falei, infecção materna, alguma intercorrência na gestação, aí a gente já deve seguir, fazer o teste da orelhinha inicial e seguir para um caminho mais detalhado. Numa fase adulta, na adolescência, qual seria o exame indicado para detectar problema de audição? Bom, primeiramente, o exame físico. A gente precisa examinar o paciente, fazer o que a gente chama de otoscopia, que é olhar o conduto do paciente e a gente consegue enxergar ali até a membrana timpânica, e com a característica habitual da membrana a gente consegue enxergar até por trás, que ela é uma membrana semi-transparente. Então, com o exame físico a gente já consegue pensar muita coisa e afastar muita coisa também. E a partir daí a gente vai para o exame complementar, que é o exame de audiometria, onde a gente vai avaliar os níveis de audição, funcionamento da membrana timpânica e alguns reflexos, que a gente chama, que é para fazer a avaliação da condução do som do ouvido até chegar à região do cérebro para a identificação do som. Então, a gente precisa avaliar a criança como um todo, né? A princípio, se ele tem uma inflamação de garganta, ele tem uma inflamação de nariz e ele acaba evoluindo com uma dor de ouvido, tem uma causa que pode estar relacionada a isso. Se ele está fazendo um quadro de obstrução nasal, essa secreção do nariz pode acabar indo para o ouvido e acabar gerando o processo que a gente chama de otite média. O nosso ouvido ele é dividido em 3, a parte externa, que digamos é para fora do tímpano, a parte média, que é atrás do tímpano, onde pode acontecer de acumular líquido no ouvido, e a parte interna, que é essa parte mais específica com relação à audição, que envolve os nervos, né? Então, no caso de uma criança, como a anatomia dela é um pouco diferente da do adulto, qualquer infecção nasal, qualquer secreção no nariz, pode acabar levando a que essa secreção vá parar no ouvido. A cabecinha pequena, tudo muito próximo ali, né? Isso, exatamente. E a ligação também entre o nariz e o ouvido, ela é mais horizontal, então facilita que essa secreção chegue mais fácil ao ouvido. Isso pode gerar otite, a criança vai reclamar de dor, pode ter febre, então precisa ser avaliado de forma adequada. E essa coceira, né? Ela é caracterizada por quê? Por que ela surge? O que ela está indicando? Pacientes alérgicos podem ter coceira do ouvido. Então, aqueles pacientes que têm rinite alérgica, que coça nariz, coça garganta, pode vir eventualmente a coçar o ouvido. A falta da cera
pode gerar essa coceira. A cera, o cerúmen, ele é um fator protetor do nosso ouvido. Então, à medida que a gente manipula e a gente tira essa cera, a gente acaba traumatizando as glândulas que são responsáveis por essa produção. E a ausência da cera pode deixar o ouvido desprotegido e gerar também esse processo de coceira. Então aí é o quê? Esperar essa sensação passar e nada de coçar o ouvido com coisa alguma. Procure especialista que a gente pode fazer alguns tratamentos, fazer curativos no ouvido e isso pode ajudar a melhorar o processo de coceira. Flávia, falando agora sobre tratamento. Quando se descobre um problema auditivo, qual é o melhor caminho a seguir? Primeiramente, a gente tem que definir qual é o tipo de perda auditiva, né? Então, existe aquela perda chamada de perda condutiva, que é aquela perda caracterizada por alguma coisa bloqueando a passagem do som. Então, pode ser simplesmente uma rolha de cera, né? Então, formou um tampão de cerúmen dentro do ouvido. Isso vai reduzir a audição do paciente. Então, fazendo a limpeza adequada, a remoção da cera, a audição tende a voltar ao normal. Pode ser por um processo inflamatório. Então, como a ouvinte falou, que ela está sentindo um inchaço no ouvido. Isso vai acabar reduzindo a audição dela também, porque bloqueia a passagem do som. E existe a perda auditiva neurosensorial, que já é a perda auditiva ligada à questão do nervo mesmo, a parte da orelha interna. E aí a gente tem que buscar o porquê dessa causa e aí a gente pode encaminhar o tratamento. Na grande maioria das vezes, a gente pode lançar mão do aparelho de amplificação sonora individual. O que é isso? É o aparelho auditivo, né? Que todo mundo conhece e até tem um estigma muito grande, que as pessoas não querem usar o aparelho porque todo mundo vai achar que é surdo. Então é importante a gente lembrar que surdez não é perda completa da audição apenas. Pode ser, pode, mas você pode ter apenas um déficit da audição. Então eu costumo dizer que assim como a gente usa o óculos para enxergar melhor, a gente pode sim lançar mão do aparelho auditivo para que a gente possa ouvir melhor. Isso vai trazer uma melhora para a gente, inclusive na questão social. Tem duas perguntas bastante interessantes. Uma ouvinte quer saber, quem usa aparelho pode usar frequentemente o celular? Teria alguma contraindicação? Quem usa o aparelho auditivo... Quem tem um aparelho auditivo... Não tem contraindicação nenhuma. Você pode usar normal. É vida normal. A depender do tipo de aparelho é que você vai ter que tomar cuidado com banhos de piscina, com a manipulação do aparelho, até o tomar banho mesmo normal, pela questão de molhar o aparelho. Mas usando o aparelho auditivo... O dia a dia é normal. Você falou em piscina e está chegando o verão, férias das crianças, e a criançada sofre muito com isso. Entra na piscina, às vezes tem problema de otite, dor no ouvido. E o ouvinte quer saber usar aqueles protetores auriculares. E outra dúvida, abafador. Ela disse, quero saber onde encontro um, não aguento mais o barulho do meu vizinho. Os protetores auriculares funcionam, sim. O ideal é que seja feito aqueles protetores auriculares sob medida, né, na verdade, para que ele se adeque ao conduto de cada pessoa, para que não deixe nenhum escape, para que possa entrar água ou gerar algum trauma no ouvido. A colocação tem que ser de uma forma adequada também, então é bom procurar ajuda para ser feita essa colocação, e isso ajuda, sim, contra a entrada de água no ouvido. E problema de audição, pode tratar com medicamentos além do aparelho? Tem indicação? Pode tratar com medicamento, a depender do tipo de perda, né? Criança, por exemplo, como a gente conversou com aquela ouvinte do neto dela de 3 anos, se ele tem uma otite média, é caracterizado como uma inflamação do ouvido médio, líquido dentro do ouvido médio, a gente pode tratar, sim, com algumas medicações específicas para ajudar a tirar esse líquido da caixa média e, consequentemente, recuperar a audição da criança. Tem um ouvinte que fala da relação de dor de ouvido ou perda auditiva com problemas na coluna. Queria que você falasse um pouco disso, Flávia. Isso. Alterações na cervical, né? Dando tensão na cervical, compressão de nervo. Isso pode gerar problemas de dor de cabeça e, às vezes, pode aparecer também o zumbido. Então, isso também entra como um diagnóstico diferencial de causas de problemas auditivos. Quando você descobre que tem um problema de perda auditiva, a indicação é logo para colocar o aparelho, eu tenho um tempo aí de espera para ver se melhora. O quanto antes a criança foi estimulada, melhor. A gente aprende a falar ouvindo. Então, se a criança não tem o estímulo da audição, ela não desenvolve. Então, ela vai ter uma dificuldade na comunicação, ela vai ter um isolamento social, ela não vai desenvolver suas funções cognitivas de forma adequada. Então, por isso que o teste da orelhinha, a triagem auditiva, tem que ser feita até os 30 dias, os primeiros 30 dias de nascimento, e a investigação toda tem que ser fechado um diagnóstico e instituído um tratamento até os 6 meses, justamente porque a criança precisa desse estímulo para que o sistema nervoso, né, o cérebro, ele entenda o que está acontecendo e ajude a criança a estimular e a passar a ouvir. A gente não tem nenhum estudo que comprove que o uso do celular ou esses fones em call center, né, gere algum grau de perda auditiva. Se ele tem alguma queixa
unilateral, que a gente chama, ou seja, só no ouvido direito, ele precisa ser investigado. Existe mesmo essa perda auditiva, é só uma sensação, tem alguma outra coisa associada, ele tem alguma malformação no ouvido, então isso precisa ser investigado. E a partir daí a gente vai instituir um tratamento para ele. Eu conversei com Flávia Ferruccio, ela que é otorrinolaringologista e falou hoje sobre perda auditiva. Obrigada. Obrigada a você. O programa Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Beijo grande, até o nosso próximo.